Paz, irmãos, estamos aqui novamente, então vamos gravar mais uma vez esse vídeo, né? E hoje nós vamos conversar sobre 1 Coríntios capítulo 5. Mas vamos orar primeiramente. Pai querido, dou-te graças, Senhor Deus, por mais esse dia, por mais esse momento que podemos, Senhor Pai, trabalhar com as pessoas, com as vidas na Tua Palavra, elucidar, trazer esclarecimento. Que o Senhor possa estar trabalhando no coração de cada um, a começar do meu, da minha casa, abençoando todas as nossas vidas, todos os dias que somos dependentes de Ti. Em nome de Jesus. Amém. 1 Coríntios capítulo 5. Então Paulo faz aqui algumas considerações ao povo de Corinto. Começando assim: ouve-se por aí que entre vocês existe imoralidade, imoralidade tal como não existe nem mesmo entre os gentios. Isto é, que alguém se atreva a possuir a mulher do seu próprio pai. Bom, Paulo já estava preocupado com a situação da igreja em Corinto, pois a igreja estava se mostrando, de certa maneira, muito carnal e se apartando de alguns conceitos bíblicos, até o ponto que nem ele fala, imoralidade tal que filho estava tendo relações sexuais, possuindo a esposa do seu próprio pai. Ou seja, o pai casou pela segunda vez, a mulher morreu, então ele casou e o filho tomou essa mulher, usurpando o direito do pai. E Paulo mostrou-se indignado, como se mostra no texto. E vocês andam cheios de orgulho, quando deveriam ter lamentado e tirado do meio de vocês quem fez uma coisa dessas. Ou seja, estavam numa carnalidade indiferente. Não estavam, claro que tinham que amar a pessoa, tinham que aconselhar a pessoa, mas estavam indiferentes. Para eles tanto faz, tanto fez o que estava acontecendo na vida deles, no meio do povo, né? Praticamente não estavam preocupados com a santidade e o testemunho que deveria haver na vida da igreja. E ele continua: eu, na verdade, ainda que fisicamente ausente, mas presente em espírito, já sentenciei, como se tivesse presente, o autor de tal infâmia. Paulo estava indignado com a situação que a pessoa tinha feito. Em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, reunidos vocês e o meu espírito com o poder de Jesus, no nosso Senhor, que esse tal seja entregue a Satanás para a destruição da sua carne, a fim de que o espírito dele seja salvo no dia do Senhor. Ou seja, Paulo, com a autoridade que ele tinha em Cristo Jesus e com a intercessão da igreja, que tal pessoa fosse entregue, a sua carne fosse entregue a Satanás, para que ele fosse afligido, fosse, de certa forma, sentisse o peso da consequência do pecado, mas que através disso ele pudesse, Deus trabalhar na vida dele, e ele fosse salvo pelas misericórdias, e a se arrepender de tal infâmia que fez mediante a sua atitude no meio da igreja, né? Não é bom esse orgulho de vocês. Por acaso vocês não sabem que um pouco de fermento leveda toda a massa? Ou seja, princípios errados no meio do povo pode trazer um desastre na sua santidade, mudando valores. Porque se nada acontece no meio do povo que busca a santidade, o inimigo vai trabalhando falando, tal pessoa fez tal coisa e nada aconteceu de errado. Quando nós voltamos lá em Atos e que aquele casal, Ananias e Safira, fizeram um teste, todo mundo está vendendo seus bens, então vamos vender o nosso terreno e vamos dizer que vendemos por tanto, mas na verdade vendemos por Y. E vamos ter o status de boa pessoa que estava fazendo uma boa ação, mas nós vamos reter um pouquinho do lucro da venda. E ele foi lá frente a Pedro e apresentou. Pedro perguntou: vendeste por tanto esse terreno? Ele falou: vendi por tanto. E ele está em busca da carne dele ser glorificada por uma atitude
de bom. Só que Deus sabia que ele não tinha vendido por tanto. E Paulo faz aquele sermão. Se o terreno não era seu, se você vendesse, não estava em teu poder, não se podia usufruir do que era teu, então por que você vem mentir para o Espírito Santo que vendeu por tanto? Você não mentiu aos homens, mentiu a Deus. A sua atitude foi recriminada, foi desqualificada. E ele, por sua infâmia, Deus pesou a mão na hora, vindo a morrer. Claro que numa atitude que foi colocado isso, mas a igreja teve um temor, isso ocasionou um temor, e isso que Deus quer que haja no meio do povo, que haja um temor pela prática do pecado, porque Deus é santo, Deus quer que os seus filhos andem em santidade. Então Paulo ainda recomenda, jogue fora o velho fermento, as velhas atitudes, aquilo que pode ser colocado no meio da massa, né, que pode levedar, para que vocês sejam nova massa, consistente, com qualidade, como de fato já são, sem fermento, sem nada que tente dar aquela aparência daquilo que vocês não são, trazer uma falsidade. Pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi sacrificado. Por isso celebremos a festa não com o velho fermento, com as velhas atitudes, nem com o fermento da maldade, do mal, mas com o pão sem fermento, com o pão da sinceridade e da verdade. As suas atitudes sejam totalmente descritas e íntegras diante de Deus. Na outra carta já vos escrevi que não se associassem com impuros. Refiro-me com isso não a propriamente os impuros deste mundo, aos avarentos, ladrões ou idólatras, pois nesse caso teriam que sair do mundo. Você não tem proibição de ter amizade, de ter no seu convívio pessoas que não professam a mesma fé. Você não pode se misturar nas atitudes dela. Mas o que Paulo fala aqui é que você tem associação com pessoas que se dizem cristãs e não praticam a cristandade, são pessoas falsas. No versículo 11, mas agora escrevo, né, a vocês que não se associem com alguém que, dizendo-se ser irmão, for devasso, avarento, idólatra, maldizente, bêbado, aquela pessoa que se diz cristão, mas bebe, né, é dado ao vinho, é dado às bebidas, e usa isso como consolo para a sua vida. Não descansa em Deus. Ele usa as coisas desse mundo para trazer prazer para ele. Ou o ladrão, nem mesmo como com alguém assim. Pois quem de direito haveria, com que direito haveria, ou de julgar os de fora? Mas será que vocês não devem julgar os de dentro? Ou seja, estar realmente verificando os frutos daquela pessoa, se a pessoa realmente é o que ela diz ser. Os de fora, esse Deus julgará. Expulsem o malfeitor. Se a pessoa não quer nada realmente com os frutos da vida realmente que Cristo tem para nós, por que tal pessoa ainda anda no meio de vós? Se a pessoa não está proferindo a palavra, não quer viver na qualidade da vida que Cristo pede, por que ela está perdendo tempo estar no meio do povo cristão? Então tal pessoa não deveria nem estar. Mas vamos orar por pessoas assim, mas você não deve ter o convívio para ser contaminado por essas pessoas. Porque, na verdade, nós temos que contagiar outras vidas pela simplicidade, pelo amor, pelo caráter. Não as pessoas com frutos, aparência de joio, vêm se infiltrar no meio do povo e trazer peso, maldição, trazer outros valores que tiram o que Deus quer realmente qualificar a sua igreja para o dia que Jesus Cristo voltar, receber ela santa e imaculada. Amém? Então, isso é o que está escrito em 1 Coríntios. Que você possa refletir, meditar e receber do Senhor realmente tudo aquilo que o Senhor quer tratar no seu coração. Deus abençoe você, a sua casa e os seus. E continue com a sua mão poderosa estendida sobre a tua vida. Em nome de Jesus.